Bom dia, pessoal, todos os telespectadores que estão acompanhando pelas mídias digitais, no Centro de Mídias, aqui mais uma vez da Educação do Amazonas. Eu e a doutora Meib estamos aqui. Um bom dia a todos presentes também, os alunos da UFAM. Obrigado por estarem aqui participando com a gente. Então, dando continuidade ao curso de Manejo Racional de Bovinos Leiteiros, como ontem, na aula de ontem, nós falamos sobre planejamento, administração, organização, a parte de gestão da propriedade, esse início que é importante de todo o empreendimento, de toda a criação e produção animal, visto como uma empresa de fato, temos que encarar dessa forma. E também falamos das instalações, falamos do bem-estar animal, extremamente importante para que possamos conseguir o máximo de produtividade, respeitando o bem-estar de cada animal. Hoje nós vamos falar um pouco também sobre raças, sobre sanidade, sobre o manejo da ordenha e também a doutora Meib ela vai complementar com a parte da alimentação, da nutrição dos animais e a legislação na parte da produção desses produtos de origem animal, tá ok? Então, pessoal, dando início ao manejo racional em bovinos leiteiros, temos que conhecer as raças porque é a partir delas que nós vamos poder delinear, poder nos programar no que vamos trabalhar, Então, assim, tudo vai primeiro de um planejamento e organização. E eu tenho que pensar na minha regionalidade. Onde eu estou inserido, onde eu vou trabalhar, onde eu vou produzir, que tipo de animal ele é mais considerado específico, o mais adaptável, que vai ser mais produtivo para essa região, para essa localidade. Diante disso, conhecendo as raças, nós observamos que a necessidade de aumento da produção de alimentos de origem animal levou à importação de diversas raças indianas e europeias e uma intensa substituição das raças ibéricas trazidas pelos colonizadores. No início da colonização do país, vieram os primeiros bovinos que chegaram ao Brasil, foram bovinos mais de tração, bovinos que foram também utilizados para adentrar os rincões, os interiores do nosso país. E naquela época, esses animais eles tinham pouca produtividade em relação à carne e leite. E com o tempo foi se melhorando esse manejo para a parte produtiva devido à necessidade, devido ao aumento da população e necessidade de uma produção maior. Esses animais, nós tivemos que importar animais, tanto os bostauros índicos, que são os também chamados de animais indianos ou zebuínos, e os bostauros tauros, que são os animais europeus, cada um com suas características dos seus locais de origem, mas que na nossa região eles também se adaptaram muito bem. Com isso, algumas raças que no Brasil já se tem uma grande produção e criação desses animais, nós observamos a raça Gir leiteiro, o holandês preto e branco, ou também holandês vermelho e branco, suas variações, e o Gir holando. Falando um pouquinho de cada raça, o Gir leiteiro ele é uma raça de bovinos, é um Bostauros índicos, é um animal indiano, é um animal que ele apresenta uma grande rusticidade, é um animal que ele é bem longevo, tem vacas aí até de 25 anos, um animal rústico que tem uma boa resistência à questão de ectoparasitas, a afecções podais, um animal que tem um sistema imunológico bem desenvolvido, aguenta essas várias adversidades, e principalmente por ele vir dessa questão, por ele ter uma origem indiana, também animais criados na África, ele tem uma boa resistência à questão climática, principalmente na nossa região, um local muito quente. Então é uma raça que ela produz muito bem. No Brasil, a gente tem a variação do Gir leiteiro, não só o Gir, que é produzido para corte, mas também temos o Gir leiteiro mais especializado para a produção de leite. E só que não só o Gir leiteiro, também temos o holandês. A questão da criação do holandês são animais que são mais produtivos, Na verdade, a raça holandesa ela é praticamente a mais produtiva mundialmente. E no Brasil nós também criamos, mas como o próprio nome diz, ele é um animal holandês, ele vem da Holanda, da Europa,
e ele é acostumado, devido à sua origem, a um local mais frio, né? Uma faixa de temperatura mais baixa. Então, por isso, aqui no Brasil, para a gente criar esses animais, eu tenho que ter um manejo mais diferenciado, eu tenho que ter um cuidado maior para a manutenção do bem-estar desses animais, que ele fique numa zona de conforto térmica, para que ele possa expressar o seu potencial produtivo do holandês. Então, mesmo ele sendo tão produtivo assim, mas devido ao calor, isso já diminui bastante, como vimos anteriormente, ontem, né? A questão de que o estresse térmico ele pode diminuir até em 20% a produção de leite. Então, é muito importante que, se eu for criar um animal puro desse, eu dê uma condição de instalação, uma condição de um ambiente microclima que seja bem adequado para que esses animais se sintam em conforto, tá ok? Então, não dá para eu criar totalmente, né, trazendo aqui para a região amazônica, se eu for criar um animal puro desse, eu tenho que dar uma condição muito boa para ele, em questão de instalação, de sombreamento, de ventilação, umidificação de ar. Até posso colocar a vaca num ar-condicionado, numa estrutura. É um pouco mais oneroso, mas se eu quero que ela expresse todo o seu potencial produtivo, eu tenho que dar as condições necessárias para ela, tá certo? Mas pensando nisso, em produtividade, e aliando a rusticidade, né, a resistência às adversidades, principalmente a climática, que é um dos fatores limitantes na produção animal, principalmente no bovinos leiteiros, que no Brasil hoje a gente se utiliza assim, muito a raça Girolando, como nós observamos nesse slide, né? Os animais da raça Girolando, a raça Girolando é uma raça genuinamente brasileira. Há relatos até que ela foi meio que criada por um acaso, né? Começou-se o cruzamento entre animais Gir e holandês, e aí tiveram as variações de Girolando, mas hoje o Girolando é um puro sintético quando ele atinge o grau de 5 oitavos de holandês e 3 oitavos de Gir. Então esse seria o puro sintético Girolando. Para a nossa região, indica-se mais a gente trabalhar com as F1s, que seriam meio sangue Gir e meio sangue holandês. Tem resultados muito bons. Tanto os dois animais eles já têm uma produtividade boa de leite, tanto o Gir quanto o holandês. Mas quando eu coloco um holandês, um grau de sangue mais apurado nesses animais, eu consigo ter uma produtividade muito maior e aliado à rusticidade e resistência do Gir. Mas pensando também de que se eu apuro mais o sangue num gado europeu, no gado holandês, eu vou ter que dar umas condições climáticas, né, uma condição de microclima, esse cuidado um pouco maior. É atentar-se a isso. Mas é uma raça muito eficiente que dá para a gente criar. Outra raça que a gente pode criar aqui na nossa região, na verdade no Brasil inteiro, ela já é criada e tem um grande exponencial, na verdade está crescendo bastante, voltando, né, foram um dos primeiros animais criados no Brasil, é a raça Sind. E a raça Sind são animais de dupla aptidão, ou seja, ele pode ser utilizado tanto para a produção de carne quanto de leite. A raça Sind são animais que têm como característica essa pelagem mais avermelhada, são animais relativamente pequenos comparado a outros zebuínos, né? E aí, olha, eles são animais zebuínos, são animais de origem indiana, bostauros índicos, então ele tem uma resistência à questão de ecto-endoparasitas, a resistência ao calor, bem propícia para a nossa região. Então seria uma boa alternativa criar esses animais. E hoje temos exemplares de linhagens leiteiras chegando até a média de 16 quilos de leite diário. Então seria muito bom também implementar essa raça. Além da docilidade, versatilidade de utilização desse animal, né, que você também não vai ficar limitado só a produzir fêmeas. Quando nascerem machos, você pode utilizar esses animais para a produção de corte com ganhos excelentes aí em relação de carcaça. Uma outra raça que agora saindo dos indianos e indo para os europeus de novo é a raça Jersey, que ela é uma raça de origem europeia, né, na ilha de Jersey, na Inglaterra, e é conhecida por sua alta produção leiteira, com um alto teor de gordura, proteína e minerais, e o que proporciona um leite com excelente teor de sólidos totais. Ou seja, são vacas pequenas, vacas que, por isso, elas comem menos, mas elas têm uma conversão alimentar na produção excelente, principalmente na produtividade de sólidos totais. Então é um leite bem gorduroso, é um leite que ele rende muito mais na produção dos derivados lácteos. E são animais dóceis, são animais de fácil manejo, são animais precoces, animais altamente produtivos,
de boa habilidade materna. E hoje no Brasil a gente já tem grandes animais exemplares campeões aí, despontando, e é uma opção de raça a ser criada também na nossa região, porque mesmo sendo um animal taurino, de origem europeia, ele tem uma boa adaptabilidade a diversas condições de clima e relevo. E falando do clima, né, aqui na região amazônica pode ser criado tranquilamente, que ela aguenta o calor bem. Na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, que tem temperaturas de 33, 34 graus, os animais se adaptam muito bem. No Ceará existem relatos de vacas Jersey com média de produção diária de 18, 20 quilos. Então a gente pode também trabalhar com essa raça de forma eficiente, tá certo? Além de raças, né, a gente tem que pensar no planejamento, lembrar da sanidade dos animais. E quando eu falo de sanidade, pessoal, eu não só vou falar da questão do manejo das instalações, dos cuidados higiênicos, mas eu tenho que pensar na sanidade orgânica do animal. Eu tenho que cuidar em relação às desverminações que devem ser feitas, às vacinações desses animais, manter tudo em dia, né? Manter a nutrição dele adequada. Daqui a pouco a doutora Maybe vai falar bastante de nutrição, que é um fator muito importante para manter a saúde do animal, como a gente falou ontem, né? A hierarquia da vida, ela precisa de necessidade de alimentação, ela está ali para a manutenção da vida, e para a produtividade, a alimentação ela é crucial. Se o animal não come, ele não produz. E a gente está falando de vaca de leite, o leite, ele inicia seu processo de produção pela boca, quando o animal ingere a matemática. Comeu, ele vai produzir, tá certo? Vai produzir leite. Agora a vaca que não come, ela não vai produzir. Então a gente tem que manter a sanidade, a saúde desses animais. Trazendo um ponto de doenças importantes na pecuária leiteira, a gente vai falar agora da brucelose, que é uma doença que ela é infecto-contagiosa, causada por bactérias do gênero Brucella, né? Acomete vários mamíferos, mas nos bovinos é especificamente a Brucella abortus, que causa essa enfermidade. É uma zoonose de distribuição mundial. No mundo todo pode ocorrer a brucelose. E aí, quando a gente fala de zoonose, são doenças que estão transmitidas dos animais para o ser humano e vice-versa. Também pode ter casos do homem para o animal, né? Só uma conceituação de zoonose. Então, quando a gente vê que é uma doença que pode ser transmitida para o homem, eu tenho que ter um cuidado muito grande com isso, porque eu, médico veterinário, a doutora Maybe, zootecnista, os colegas técnicos agropecuários, o produtor de leite ordenhador, qualquer pessoa que tenha contato com esses animais, são pessoas que podem ter as chamadas doenças ocupacionais, as doenças que são causadas pelo contato com esses animais. E é uma das formas de transmissão da brucelose é essa, pelo contato com secreções contaminadas, principalmente, que é um dos principais sinais clínicos da brucelose, que é o aborto intersticial da gestação. Esse aborto, ele é rico em bactérias do gênero Brucella, né? A Brucella abortus vai estar ali, esse resto placentário, esse aborto. E aí o animal, ele tem a mania, ele é curioso, a vaca é curiosa, outros animais no rebanho, eles vão ali, podem vir que cheira esse resto placentário ou esse feto morto, e aí pode vir se infectar. O ambiente vai ficar contaminado com essa bactéria, e se nós não tivermos cuidado e também tivermos contato com esses restos placentários, enfim, com esse feto, ou até com o bezerro que já nasce morto, aí a gente vai também ser infectado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Como importância econômica, né, os animais brucélicos, às vezes, eles podem não apresentar sinal clínico evidente, mas a gente vai observar uma baixa produção de leite, uma diminuição também na produção de carne. O animal acometido, ele não vai ter o seu desenvolvimento satisfatório. Nos bezerros, vai ter uma alta mortalidade dos bezerros, eles nascem, bezerros nascendo mortos, né, principalmente no aborto, no terço final da gestação, ou bezerros nascendo fracos. E esses bezerros não desenvolverão como seria satisfatoriamente uma produção com a sanidade adequada. E quando você tem a brucelose no seu rebanho, os animais que são identificados pela brucelose, eles têm que ser eliminados do rebanho. Então, você vai ter um custo maior aí, porque você vai estar perdendo sua matriz ou outra unidade do seu rebanho, você vai ter que repor animais. E isso é caro. A gente tem que pensar que na propriedade eu tenho que manter meus animais saudáveis para que eles possam viver bastante tempo.
Porque cada vez que morre um animal, ou que eu tenho que tirar do rebanho e repor esse animal, é um custo bem maior, tá certo? Então, a prevenção é o melhor caminho. Como é que eu previno a brucelose? Fazendo a vacinação com a vacina brucelina B19 nas fêmeas de 3 a 8 meses. E se o produtor, né, se a gente não conseguir vacinar essa fêmea até 8 meses, existe no mercado uma outra vacina que é a RB51, que aí pode ser feito em fêmeas a partir de 8 meses, tá certo? Ou fêmeas adultas em idade reprodutiva. Lembrando, as vacinações de brucelose só são feitas em fêmeas, tá certo? Não se vacinam os machos. Você fazendo a vacinação, você tendo o controle sanitário da sua propriedade, né, tendo esse cuidado, não vai ter a doença na sua propriedade, nos seus animais, e você vai ter um manejo mais adequado ali com os animais sanitários. Uma observação importante da brucelose também, no caso da vacinação, todos nós que trabalhamos com isso, né, só pode ser vacinado por médicos veterinários habilitados ou agentes de vacinação que estejam registrados e certificados, né, para fazer esse tipo de vacinação, tá certo? A vacinação ela tem que ser com todo o cuidado possível, porque é uma vacina viva atenuada, e se nós, seres humanos, tivermos contato com essa vacina, né, sem querer furar o dedo, sem querer ela respingar no olho, ou em algum orifício natural que possa vir o contato de veiculação dessa vacina, a gente pode adquirir a doença também. Então, todo cuidado é possível. Vacinar com os EPIs recomendados, tá certo? Fazer todo o procedimento correto. Contenção do animal é muito importante, como a gente falou ontem, o brete de contenção, ele é um instrumento, uma ferramenta na propriedade, no curral, no estábulo, que vai me ajudar muito nos manejos. E se eu não tenho um brete de contenção, eu tenho que fazer a contenção por cordas, eu tenho que fazer com que esse animal fique totalmente imobilizado para a segurança dessa vacinação, para que o vacinador não venha a se infectar, nem também cause algum problema no animal, tá certo? Depois da brucelose, outra doença de grande importância na pecuária leiteira é a tuberculose bovina. É uma enfermidade também infecto-contagiosa, porém ela é de evolução crônica, e aí que está um dos problemas da tuberculose. Como ela é de evolução crônica, muitas das vezes os animais estão infectados com o Mycobacterium bovis, que é o agente principal causador da tuberculose bovina, e aí passa o tempo e a gente não sabe que os animais eles não apresentam clínica, vão apresentar mais na sua senilidade ou quando se tem algum outro processo infeccioso, inflamatório ocorrendo, alguma outra enfermidade que ela pode ser exacerbada. Mas muitas das vezes a gente não enxerga, né? O produtor não enxerga que esse sinal tá, o animal começa a ter perda de peso, o animal vai estar esse aspecto caquético, a diminuição da produção leiteira, e esse animal está ali, não está respondendo a um manejo que você faça melhor na nutrição dele, esses animais não conseguem produzir corretamente, e a tuberculose, pessoal, também é uma zoonose. Então, é uma doença que pode ser transmitida do animal para o homem por via aerosol, né? Se eu tiver um contato se ficar muito próximo do animal com tuberculose, pela expiração, ele já expira essas micropartículas aerossóis com a bactéria, com o Mycobacterium bovis. Eu, homem, posso ser infectado, ser humano, né? Mas eu também posso infectar esses animais, porque existe a tuberculose humana, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. E nesse caso, pessoal, eu também posso ser um agente de levar essa doença para o bovino. E aí, da mesma forma, o bovino pode se infectar comigo por via aerógena, se eu respirar perto dele e liberar essas partículas, esses aerossóis com o Mycobacterium tuberculosis. É uma ocorrência eventual, não é tão expressiva como a zoonose no caso do bovino para o homem, né? Que também pode ser, a infecção pode ser ocorrida quando eu ingiro produtos de origem animal, né? Leite, derivados ou carne, sem desses animais infectados, esse leite, esse produto, essa carne contaminada, e se ele for cru, tá ali, a bactéria tá lá, se for carne mal passada, eu posso ingerir e tá me infectando com a tuberculose. Então, todo cuidado é pouco. Então, a gente tem que lembrar que a saúde animal e a saúde humana vai estar junto. Nós somos profissionais das agrárias aqui, temos que preservar a saúde única, cuidar do ambiente, cuidar da saúde animal e preservando a saúde do homem.
tá certo? Então é uma doença de grande impacto. Lembrar que a tuberculose, ela não tem vacinação, mas o seu controle e prevenção se dá por meio de metodologia, como a gente vê no próximo slide aqui. Eu posso fazer o controle dela pela realização periódica da prova de tuberculina, né? Testar meus animais, saberem se tem algum animal positivo para tuberculose, faço a inoculação da tuberculina, né, da PPD, proteína, derivado proteico purificado, e eu faço depois o teste com o cutímetro para saber se teve uma reação ali. Se ele foi positivo, vai ter reação, né? E aí depois a gente não, se fosse falar de tuberculose bem destrinchado, seria uma aula toda. Mas testando os animais, sabendo se são positivos ou não, quando se der positivo, já tem que segregar, separar esses animais e tomar as medidas legais, que é o sacrifício dos animais. Não tem o que fazer, infelizmente, né? Não tem tratamento. Não podemos tratar esses animais, eles têm que ser eliminados do rebanho. Então, outra forma de prevenção, de cuidado, né, quando a gente falou antes de cercas, manter as cercas corretas para o meu rebanho, se eu tenho a questão sanitária do meu rebanho adequada, eu não sei se o meu vizinho tem ou não ter contato com os animais que possivelmente podem ter enfermidade. Então, quando eu vou adquirir animais também para o meu rebanho, que sejam certificados livres de tuberculose, né? E aí é muito bom, pessoal, quando eu tenho um rebanho, né, que é livre de brucelose, tuberculose, meu produto, o leite ou os derivados, eles vão sair com uma qualidade mais satisfatória, tá certo? Eles vão sair com uma qualidade superior. E nós podemos até trabalhar com isso em certificar as propriedades que são livres de brucelose e tuberculose, agregando um valor a mais, além da segurança alimentar, mas um valor a mais ao meu produto. Porque eu estou dando certeza que meus animais estão produzindo alimento de qualidade, tá certo? Outra doença também de grande importância para a pecuária leiteira, né, a pecuária de forma geral, no Brasil e no mundo, é a febre aftosa, que é uma enfermidade altamente contagiosa com alto poder de difusão. Ou seja, é uma enfermidade vesicular, né? A aftosa, ela causa aftas nos animais, problemas em cascos, em teto, e é uma doença viral. E como ela é viral, ela tem um alto poder de difusão, de se espalhar muito rápido entre os animais. Então, por isso, né, que é uma doença de muita importância na pecuária mundial, porque se tiver um foco de febre aftosa em algum local, as barreiras comerciais serão travadas, não vamos poder mais exportar, né? Nós somos o rebanho comercial, o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, e se tiver um foco aqui no nosso estado, na nossa região, isso vai atrapalhar muito esse nosso comércio de animais, tá certo? Então, ela é até uma doença classificada como na lista A da OIE, na Organização Mundial de Saúde Animal. Isso é uma doença de notificação obrigatória. Então, a prevenção da febre aftosa é a vacinação. Temos que vacinar os animais, e aqui no nosso estado nós temos 2 campanhas, inclusive agora no mês de agosto nós estamos em campanha. Na segunda-feira vamos realizar a vacinação dos animais lá do nosso campus, lá no IFAM. Então, a gente tem que ter um cuidado muito cuidadoso na vacinação desses animais, manter os animais vacinados para manter o nosso rebanho livre dessa febre aftosa, porque senão isso vai impactar bastante na nossa pecuária leiteira, tá certo? E as clostridioses, pessoal, são doenças também que a clostridiose, são complexos de enfermidades em bovinos que pode ocorrer várias enfermidades de evolução aguda e elevada mortalidade. Como exemplos de clostridioses que ocorrem bastante no Brasil, temos o botulismo, que é a segunda maior causa de morte de bovinos do Brasil, bovinos adultos. Isso dá porque quando se tem casos de botulismo, né, ou de outra clostridiose, se dá em surtos. Vários animais são acometidos de uma vez e, como a gente vê ali, elevada mortalidade rápida devido à evolução aguda. São todas bactérias do gênero Clostridium, né? E aí a gente tem, além do botulismo, tem o tétano, tem a gangrena gasosa, tem a manqueira, que é o carbúnculo sintomático. E a gente previne como as clostridioses, pessoal? Também é manejo sanitário através de vacinações. Eu posso fazer a vacinação específica para um tipo de clostridiose, ou também existem vacinas polivalentes, que a gente faz em todo o rebanho, que já pegam várias enfermidades dessas, né? Várias enfermidades do gênero Clostridium aí, dessas clostridioses. Então, prevenir sempre vai ser o melhor remédio, né?
Tem até uma vez eu escrevi que a prevenção ela não é o melhor remédio, mas é a melhor forma de se evitar remediar. E remediar é muito mais caro. Então a gente tem que vacinar os animais para evitar que a gente gaste mais, né, que a nossa produção seja com qualidade e que tenha um retorno muito maior nessa questão de custo-benefício. Tá ok? Ainda em sanidade, o que devemos pensar, estamos falando de produção de leite, temos que agir com boas práticas na higiene na ordenha. O que são essas boas práticas de higiene de ordenha? Primeiro, a gente já vem pela conceituação do Ministério da Agricultura do que é o leite. Então, o leite, sem outra especificação, ele é definido como um produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta em condições de higiene, olha aqui, olha, higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Então, só pela conceituação do que é leite, eu já sei que para eu produzir leite de qualidade, meus animais têm que estar numa condição higiênica satisfatória. Os animais têm que estar saudáveis, têm que estar em equilíbrio, né, dinâmico, em equilíbrio biológico, em homeostase, bem alimentados, a questão da nutrição, o quanto ela é importante, e descansados. Eu também não posso exaurir esses animais, eu tenho que dar uma condição para eles que eles produzam confortavelmente. Isso também faz parte do bem-estar, tá ok? Então, produzir leite, pessoal, não é reforçando o que a gente falou ontem, a vaca não vai dar leite para a gente, ela vai produzir. Mas, para eu fazer com que essa vaca produza, eu tenho que dar condições para ela, eu tenho que manter o manejo o mais ideal possível, tá certo? Então, como é que será esse manejo, né? As boas práticas de higiene, elas partem do princípio de que a ordenha, em que o responsável realiza ela, seu trabalho, sem provocar um estresse aos animais, com um bom manejo na ordenha, obtendo um leite de qualidade. E como é que a gente vai fazer isso, né? O local onde a gente vai produzir esse leite deve ser um local de ordenha limpo, conduzir as vacas para o local de forma tranquila e calma. O ordenhador, pessoal, a pessoa que está ali na linha de frente, ele tem que ter hábitos de higiene apropriados, hábitos de higiene pessoal, tá certo? Vestimentas adequadas, braços e mãos limpas, todo asseado, né? Evitar pegar em outros instrumentos, em algum utensílio sujo e depois pegar no teto da vaca, né? Lavar com água somente as tetas sujas, evitar molhar o ubre, porque senão quando eu molho o ubre, né, a vaca pode vir cheia de lama ali, meio suja, dependendo, às vezes eu vou ter que dar uma lavada mesmo, mas se eu tiver que lavar, eu tenho que secar tudo muito bem com papel toalha, descartável e jogar fora. Mas quando eu fazendo só a lavagem dos tetos ali, e fazendo, fica até mais fácil secar, desculpe, e fica mais fácil trabalhar. Então nessa imagem aqui a gente observa, né, o cara ali, ele pode estar com a intenção boa, né, de lavar os tetos da vaca, mas tá sem camisa, tem que estar com uma vestimenta adequada, o ambiente ali não está totalmente limpo, né, eu tenho que ter um cuidado maior com isso. Então na outra imagem a gente já observa o quê? Um ordenhador com a vestimenta adequada, né, com um boné para não cair cabelo no leite. O leite é um produto, é um alimento, eu tenho que produzir. Lembra, a minha sala de ordenha, eu estou produzindo comida, eu estou produzindo alimento, tem que ser o mais higiênico possível. Você vê até também, ó, nessa imagem também ali, tem uma cama ali, onde os animais estão em cima, para não dar esse problema de casco, né, para ser mais confortável para o animal, o ambiente. Tá certo? O ordenhador ali, olha, além dessa questão de ter um uniforme, uma vestimenta adequada, sempre limpa para trabalhar, não precisa ser um uniforme bordado, uma coisa cara nem nada, mas tem que ser uma roupa só para isso, naquela atividade sempre limpa. O principal é que ela esteja sempre limpa, tá certo? E também, já falando do bem-estar mais uma vez, é importante que a gente use roupas claras, ou com cores neutras, para não também trazer um estresse maior para esses animais, tá ok? Além disso, né, como outras boas práticas de manejo de ordenha, depois que eu já fiz esse asseio do animal, esse prévio asseio do animal, eu tenho que fazer outra prática que é muito importante, que todo dia na ordenha eu tenho que primeiro fazer aquele teste da caneca telada, que é quando eu faço a identificação da mastite clínica, diariamente. Esse teste da caneca telada ou caneca de fundo escuro, a gente tem que fazer todo dia antes da ordenha. Então, como é que eu faço ele? De cada teto, eu vou despejar 3 jatos de leite nessa caneca. E eu vou observar se vai ter alteração, né, no leite. Se vai ser em relação à quantidade saindo ali, né, porque eu já estou acostumado com o animal seu, quanto tá. E a qualidade dele, se ele vai apresentar grumos, uma coloração diferente, se ele vai apresentar um odor diferente. Então,
A mastite clínica, quando ela está no rebanho, ela vai ter alteração desse leite em quantidade e qualidade. E os animais também acometidos podem ter sinais de inflamação, tanto local, né, porque mastite é inflamação da glândula mamária. Eu posso ter sinais da inflamação locais na própria glândula mamária, como também, dependendo do grau dessa mastite, pode ter sinais sistêmicos. Então, muito importante que diariamente eu inicie meu processo de ordenha pela teste da caneca telada. Esse teste tem que ser feito diariamente, toda vez antes das ordenhas, tá certo? E depois, outro teste que eu vou fazer também, para essa questão de identificação de mastite, agora na subclínica, é o California Mastite Test, que é um teste de triagem para observar se os animais têm a mastite subclínica, ou seja, aquela que não tem clínica, que a gente não observa alteração nem no leite, nem na glândula mamária, tá certo? A ausência de sinais clínicos. E a gente tem que observar, pessoal, fazer esse teste de 15 em 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, dependendo de quanto meu rebanho está infectado com a mastite. Então, eu vou fazer esse controle para observar se os animais estão com mastite subclínica ou não, porque da mastite subclínica ela vai para a clínica. E aí eu já vou ter uma triagem sabendo se esses animais vão estar doentes ou não. E como eu vou poder agir, já vou fazer uma triagem ali para saber também onde é que está ocorrendo uma falha no meu manejo de ordenha para esses animais estarem com essa mastite subclínica. Tá certo? Então, esse é um teste fácil, barato de se fazer. O reagente CMT é fácil de ser encontrado, você faz com a raquete ali. Despeja uma quantidade de leite no primeiro risquinho ali da raquete e depois você vem com a mesma quantidade de reagente, coloca, faz a homogeneização e aí dependendo do grau de geleificação que apresentar, né, da reação que ocorrer ali dessa mistura, a gente vai observar se os animais estão com mastite subclínica, porque é o aumento de contagem de células somáticas, ou seja, células da inflamação, da descamação do epitélio glandular. E ali a gente vai observar se esses animais estiverem com essa mastite subclínica, o que eu preciso fazer para controlar essa infecção. A mastite subclínica, a gente não vê ela, e aí como a gente fala, é um iceberg, que às vezes a gente só vai ver a ponta do iceberg. Mas o produtor chega a perder 70% da sua produção de leite com redução da produção, com gastos com medicamento, com tudo, com todo o manejo deficiente, e também o rendimento na indústria desse leite vai ser bem menor do que é um leite que ele pode até acidificar mais rápido, enfim. Até 70% devido à mastite subclínica, e o produtor não está vendo isso. Então, assim, você vê que é uma coisa que é um mal invisível, né? Então, não é como uma mastite clínica que eu vejo realmente o que está ocorrendo, mas ela é muito importante e ela é muito contagiosa, tá? Então eu tenho que evitar. Há literaturas que vão dizer para tratar a mastite subclínica como a clínica durante a lactação, mas um dos procedimentos eficientes que a gente se faz para ter o controle da mastite subclínica, além do manejo higiênico da ordenha, é você tratar os animais, fazer o tratamento de vaca seca. No final da lactação, fazer a aplicação, a administração da bisnaga intramamária com antibiótico, que vai ter uma alongação ali, e ele vai fazer esse tratamento desses animais. Então, quando você tira o animal da ordenha, né, já está no final da lactação, 60 dias ali antes dele parir novamente, ele vai ter uma renovação de epitélio de glândula mamária, ele vai ter um tempo, condição necessária para produzir colostro, ele vai restabelecer, vai melhorar todo esse aspecto, mas também vai melhorar a sanidade. Então, além do animal voltar para outra lactação sem a mastite subclínica, que é o nosso objetivo, ele também pode voltar até mais produtivo, produzindo um leite e um colostro e um leite de melhor qualidade. Tá certo? Depois que eu fiz esses testes de triagem, a gente vai fazer um procedimento que se chama pré-dipping, que é quando eu coloco uma solução clorada de hipocloreto de sódio a 2%, ou outras soluções específicas comercialmente já vendidas, né? No início, antes da minha ordenha. Nesse depósito, né, vai estar ali o agente antisséptico ali utilizado no pré-dipping, e aí eu imerso os tetos da vaca ali e espero mais ou menos 30 segundos para ele agir. Depois que ele já fez o seu período de ação, você vem e seca os tetos com papel toalha descartável. Um papel toalha para cada teto, tá certo? Você fez isso, os animais já estão aptos para a ordenha. Você vai fazer a ordenha, né? Então a ordenha, seja manual ou mecânica, você vai ter
primeiro fez o pré-dipping, vai fazer a ordenha até você já conseguir esgotar ali a vaca, né? Então, uma observação que eu tenho que ter na ordenha mecânica, na mão eu estou vendo ali quando acabou de tirar o leite, mas na ordenha mecânica eu tenho que estar ligado no tempo que vai estar de sucção de leite, porque se eu deixar muito tempo, já acabou a ordenha, né? Não tem mais a máquina ordenhadeira não está mais puxando o leite. E se eu deixar ali, aquele vácuo, aquela sucção, vai causar danos ao teto, vai machucar o teto, vai ficar ferido, lacerado. E ali pode predispor às inflamações do teto, né, da glândula mamária, as mastites, e isso vai causar um prejuízo grande. Então eu tenho que tirar, logo ficar ligado quando ele já parou ali de fazer a sucção, eu já retirar esse material, as teteiras da vaca, tá? Acabou a ordenha, o que eu faço agora? Eu iniciei antes com o pré-dipping, fiz a ordenha, agora eu vou fazer o pós-dipping. O pós-dipping é quando eu faço a imersão das tetas da vaca em uma solução apropriada, imediatamente após a ordenha. Essa solução, geralmente, né, ela é um preparado de iodo glicerinado. O iodo, que ele é um antisséptico, e ele vai cuidar ali para não ter essa questão manter a sanidade do rebanho, e a glicerina é para fazer o fechamento, a vedação do canal do teto, que logo depois da ordenha, esse canal do teto ele pode ficar até 30, 40 minutos, 1 hora aberto. Então é uma das formas de eu evitar que por via ascendente, né, de baixo para cima ali, venha algum micro-organismo adentre esse canal do teto e cause a mastite, tá certo? Para não deixar ele aberto. Logo fazendo isso, né, daqui a pouco a gente vai ver que tem que se fazer a questão de manter esses animais em pé. Então, aliando o pós-dipping e mantendo os animais aí em pé com a alimentação que você vai fornecer em coxo, quanto mais tempo melhor ali, para evitar que os animais deitem na lama, né? A vaca tá ali, quer descansar e tal. Eu tenho que manter esses animais em pé para que evite isso, tá certo? É interessante também ter linha de ordenha, então colocar a ordem dos animais para ordenhar. Para que fazer essa linha de ordenha? Porque eu manter o meu ambiente de ordenha o mais higiênico possível e também evitar que haja uma contaminação cruzada, que eu mesmo ordenhador, às vezes eu possa passar a mastite para os animais, tá certo? Né? A chamada mastite contagiosa, até pelos instrumentais, tudo que tiver utilizando nesse manejo, né? Então, primeiramente, a gente traz as vacas primíparas, sem mastite, as novilhas, primeira cria, eu já vou colocar elas ali para fazer a ordenha, são as primeiras do lote. Depois eu vou fazer a ordenha das vacas multíparas, mas que nunca tiveram mastite, as vacas mais saudáveis do rebanho, né? Depois eu já faço as vacas que já tiveram mastites, mas já estão curadas, né? Que elas já tiveram algum probleminha, você sabe. Então, olha a importância da escrituração zootécnica, do acompanhamento sanitário desses animais, para não deixar com que eles... para que você tenha um controle até nessa divisão de lotes aí, no momento da ordenha. Depois as vacas com mastites subclínicas. E por último, né, acabou tudo ali, para aquele ambiente já vai estar... não ter mais contaminação dos outros animais, nem nada, e do ambiente. Fazer a ordenha dos animais com mastite clínica, que esses animais vão ser ordenhados e tratados. E as vacas com mastite crônica, muitas das vezes essas vacas com mastite crônica, elas são um problema ainda mais do que a mastite clínica. Porque quando você vê uma vaca com mastite clínica, você identificou, você vai tratar ela. E ela pode voltar à sua produção normal, dependendo, né, se ela responder bem ao tratamento. Mas as vacas que têm mastite crônica é aquela que teve mastite clínica, você tratou e ela voltou. Voltou, você identificou, tratou, voltou de novo. Tratou, voltou de novo. Troca a base antibiótica, muda o tratamento e tudo, e essa vaca fica voltando. Cronicamente ela está com esse problema de mastite. Então eu tenho que esses animais, pessoal, se possível, eliminar do rebanho, porque ele é uma fonte de infecção para os outros animais ali, tá certo? Ele pode estar ali fazendo com que até, sem querer, está trazendo, deixando a enfermidade no rebanho e também fazendo com que outros animais também possam ser infectados. Então, animais persistentemente infectados, né, cronicamente com mastite, a gente tem que eliminar do rebanho. É uma das formas sanitárias também de prevenção da mastite e controle. Tá? Depois que eu fiz a ordenha, né, como eu estava falando anteriormente, então após essa ordenha eu devo fornecer um alimento às vacas para que evitar que elas se deitem por pelo menos 30 minutos pós-ordenha. E isso evita a contaminação dos tetos, né? Então, como eu falei para vocês, quanto mais tempo ela ficar em pé, logo após a ordenha, e você tendo feito o pós-dipping, isso vai ser uma prática
excelente para evitar com que esses animais tenham a infecção desse teto, do canal do teto ali. Tá? Faz o pós-dipping, deixa o animal em pé, comendo ali, e é até uma forma de você condicionar o animal, ele lembrar, ele saber que, ó, eu vou estar ali dando o leite para eles ali, eles vão estar me ordenando, e logo depois eu tenho uma boinha boa para eu comer depois, ela fica mais tranquila, ela vai estar sempre lembrando que ela vai comer ou uma ração concentrada, ou mesmo que seja o capim, mas ela vai estar condicionada, que vai ser o pagamento dela, né? A gente pode até dizer isso, né? Eu vou dar condições, além de que o animal ele produziu o leite, eu tenho que repor essas energias. Então eu posso vir e dar uma suplementada em coxo para melhorar, sempre manter esses animais na sua nutrição adequada para desenvolvimento tanto do seu metabolismo basal como também o produtivo, tá certo? Além disso, né, continuando as boas práticas de higiene na ordenha, quando eu coletei o leite ali, eu ordenhei, seja manual ou mecânico, é importante fazer a filtragem desse leite com filtros de aço inox ou de plástico, né, com tela fina. Faz essa filtragem porque, com todo o cuidado que a gente tem, muitas das vezes voa um pelinho da vaca, tem poeira, sujidade, e o leite alimenta. Eu tenho que levar ele para o galão, para o tanque de resfriamento depois, o mais limpo possível, tá certo? E, além de limpo, ele tem que ser resfriado o mais rápido possível. Então, eu tenho que resfriar ele a temperatura de 4 a 7 graus Celsius, imediatamente após a ordenha, ou até no máximo em 2 horas. Quando eu coloco no tanque de resfriamento, ele vai estar ali na temperatura mais baixa, ele vem no leite quente, né? Porque ele sai da vaca, um animal vivo, vai sair na temperatura da vaca ali. E depois ele tem que ser refrigerado, por quê? Para diminuir a atividade microbiana que pode ter nesse leite, tá certo? Então vai diminuir, vai ter um período de prateleira maior, vai ter uma sanidade maior, uma qualidade desse leite. Então a gente tem que fazer isso, fazer a filtragem e o resfriamento desse leite imediatamente após a ordenha. E também imediatamente após a ordenha, pessoal, acabou, todos os animais foram ordenhados, eu tenho que manter esse ambiente sempre limpo, fazer as instalações e os equipamentos totalmente higienizados, sanitizados, limpos. Porque se for uma propriedade que tenha 2 ordenhas, ela já tem que ter preparada para a ordenha seguinte, tudo limpinho novamente. Eu não vou chegar, se precisar, bater uma água ali, fazer uma limpeza básica, mas deixar para limpar de um dia para o outro, vai ficar micro-organismo ali, vai deixar esse ambiente contaminado, não só a mastite, mas outras enfermidades podem ocorrer. E os utensílios têm que ser o mais limpo possível, tá certo? Quando eu produzindo alimento, é a cozinha, a sala de ordenha, a cozinha, ela tem que estar o mais limpo possível, tá certo? E lembrar, nós estamos produzindo leite. Leite é um alimento rico, né? Um dos alimentos mais ricos do mundo aí. Um alimento de fácil acesso, todo mundo tem acesso a beber leite, além dos seus derivados. E eu tenho que pensar na segurança alimentar, não só no meu bolso, né, no bolso do produtor, ele vai ganhar leite, vai ganhar dinheiro vendendo leite, nem nada. Mas eu tenho que pensar que esse produto, ele vai abastecer todo o mercado. Quem vai ingerir esse leite? Sou eu, sou meus filhos, meus avós, meus pais. Qualquer pessoa tem o direito de ingerir um produto de qualidade para evitar essas enfermidades, as zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os homens, como a gente falou da brucelose e tuberculose, outras enfermidades mais que o leite pode veicular, e manter esse leite o mais higiênico, o mais de qualidade possível, para que não tenha nenhum problema de saúde pública, tá certo? Então, nosso papel de boas práticas de higiene na ordenha é para manter esse leite e produzir com a melhor qualidade possível, tá certo? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a importância da nutrição. A doutora Mavis, zootecnista, ela tem uma experiência muito grande nessa área, e aí agora ela vai dar continuidade. Então, se atentem bastante também a esse tema, que como a gente falou, se eu quero produzir leite, eu tenho que alimentar com qualidade. Então, doutora Mavis, fica à vontade aí para dar seu show aí. Obrigada, professor Jomel. Nada. Bom, então, estamos aqui nessa manhã com bastante assunto. A parte sanitária, ela é muito vasta e de fundamental importância também. E a gente costuma dizer que produção animal, ela é alicerçada num tripé, entre sanidade, entre genética e entre a nutrição animal. Quando eu ando harmoniosamente com esses 3 elementos, né, em conjunto, de forma eficiente, aí eu consigo extrair o máximo potencial daquele animal, para fazer com que ele possa produzir ali com toda a qualidade que o organismo dele é capaz de produzir.
Então, nossa proposta de hoje é também abordar a parte da nutrição, como foi muito bem colocado pelo professor Jomel. Se a gente não tiver uma nutrição adequada, fica fácil para as doenças oportunistas virem e se alojar no animal. Se eu não tenho uma nutrição adequada, até mesmo se uma doença vier a cometer um animal, se ele não estiver nutrido adequadamente, o próprio tratamento, a medicação, ela não vai reagir de forma adequada. Às vezes tem um tratamento que ele acaba se estendendo um pouco mais, o tratamento de uma doença, porque o organismo está tão debilitado e está desnutrido, e a resposta imunológica do organismo do animal, por estar com deficiência nutricional, ele acaba sendo mais demorado. Então, para vocês terem uma ideia do tanto que a nutrição é importante, tanto para a questão da manutenção dos fatores fisiológicos normais, para a manutenção da própria vida do animal, quanto para a questão de dar uma resposta a um tratamento para alguma eventual doença e também para a parte de produção e reprodução. Eu acho que assim, todo mundo da academia sabe que todos os professores comentam que quando o animal está desnutrido, um dos primeiros fatores fisiológicos que o organismo ele corta é a reprodução. Então, se não reproduz, o animal também não vai produzir leite. Enfim, então para vocês terem uma noção do tanto que a nutrição ela é importante. Mas assim, em outros aspectos, como é que eu devo trabalhar essa nutrição? Qual a importância da nutrição na minha criação? A importância de um bom manejo alimentar na criação dos bovinos leiteiros é baseada em dois aspectos principais, que são custo e exigência. Quando eu falo custo e exigência, o que eu tenho que ter em mente? Tenho que ter em mente que o animal ele tem uma exigência nutricional. Ótimo. Eu tenho que suprir essa exigência? Beleza. Importantíssimo. Mas eu também não posso esquecer que suprir esta exigência, ela gera um custo à minha produção. Então, como é que eu posso fazer harmoniosamente esse suprimento de forma ao menor custo possível? Então, eu tenho que um fator que é exigência, outro fator gasto. Então, eu tenho que harmonizá-los de forma que eu possa extrair o máximo de produção do animal, dando todas as condições para as suas exigências nutricionais e, ao mesmo tempo, ao menor custo possível. Então, é sempre bom eu conhecer os alimentos que eu posso estar fornecendo para o animal, e aliada aos alimentos, saber os fatores limitantes, até que ponto eu posso utilizar, qual o limite máximo de uso, e também fazer um aparato de valores. Sempre estar ali fazendo busca ativa de mercado, qual o valor de um, qual o valor de outro, para saber escolher ali a melhor combinação de alimentos que eu posso estar fornecendo ao menor custo possível. E assim, para a gente entender um pouquinho dessa importância, ainda a gente vai passar um videozinho para vocês terem uma noção dos fatores nutricionais. Falar em produção animal, nós temos que ter em mãos consciência de que não podemos tirar do fator produção a nutrição animal. Ela é um fator de fundamental importância para que a gente consiga exteriorizar o potencial genético dos mesmos. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente tem que saber o que é essa nutrição, para que serve, qual a importância, que ganhos eu vou ter com uma nutrição eficiente. Nutrição nada mais é do que o ato de você suprir as necessidades, para que o animal possa ter suas funções metabólicas e fisiológicas funcionando plenamente. Dentro da questão nutricional, nós temos que analisar também o quê? O fator alimento. Que tipo de alimento eu vou fornecer para os meus animais, de forma que eles possam estar bem nutridos. Dentro do fator alimento, nós temos aí a mineralização, nós temos a água, nós temos os concentrados, nós temos os volumosos e nós temos também as vitaminas. Que para as vacas leiteiras, nós temos que ter em mãos os alimentos concentrados, os alimentos volumosos, nós temos que também ter a mineralização, não podemos deixar de lado a mineralização, ela, por mais que seja uma quantidade pequena consumida em comparação com os outros alimentos, ela é de fundamental importância para que a gente tenha esse potencial do animal sendo exteriorizado. Visualizando melhor sobre essa composição dos alimentos, nós vamos ver agora
um slide onde a gente vai estar trabalhando toda essa divisão. De imediato, a gente tem que o alimento ele é composto basicamente por água, por matéria orgânica e matéria mineral. Mas a gente vai atentar, assim, como a gente tem um pouco tempo, para a parte da matéria orgânica. Dentro dessa matéria orgânica, eu vou ter, assim, digamos, uma subdivisão entre os alimentos volumosos e os alimentos concentrados. E uma subdivisão ainda dos alimentos concentrados, eu vou ter ainda os alimentos concentrados proteicos e os alimentos concentrados energéticos. Dentro dos volumosos, ainda vou ter os volumosos úmidos e também os volumosos secos. Então, assim, para você ter uma ideia, a nutrição é algo muito complexa. Aí, fora os materiais orgânicos, eu vou ter matéria mineral, ainda vou ter água, ainda vou ter as vitaminas. Mas, assim, pegando por base os alimentos concentrados. Os alimentos concentrados proteicos, por exemplo, eles, lógico, pelo nome, eles têm alta concentração de proteína, acima de 18% de proteína. Os alimentos concentrados energéticos já têm uma concentração de carboidratos solúveis maior e uma concentração de proteína menor, ou seja, abaixo de 18% de proteína. Dentro dos alimentos volumosos, úmidos, eu vou ter aí tanto a parte de silagem, que é uma forma de conservação de alimentos, e eu vou ter também os volumosos in natura, que seriam as pastagens, tanto para pastejo, quanto pasto para corte, onde eu vou cortar esse alimento e fornecer no coxo para o animal. E ainda, dentro dos alimentos secos, eu vou ter os fenos, que o processo de feno é uma forma de você extrair ali a umidade, não é? Secar de forma que ele possa perder os nutrientes. O feno, ele mantém as propriedades nutricionais, apenas um processo de perda de água para aumentar a durabilidade desse alimento para ser conservado, uma forma também de conservação de forragem, para depois ser fornecido posteriormente aos animais. Mas assim, entendendo melhor um pouquinho sobre os alimentos volumosos, nós vamos estar trabalhando que os alimentos úmidos, como já citei anteriormente, nós vamos ter como conservá-los. Então, dentro desse processo de conservação, nós vamos ter, assim, a principal fonte de conservação hoje aqui no estado do Amazonas é a silagem. Hoje, cada vez mais, a gente está observando os produtores utilizando essa ferramenta, essa tecnologia, porque a gente sabe que tem épocas do ano agora, por exemplo, no segundo semestre, onde a gente tem menor índice pluviométrico, tem algumas pastagens que elas ficam muito penalizadas. Então, se o animal, como foi bem colocado pelo professor Jomel, se ele não comer, ele não produz. Então, é uma opção bem interessante de você trabalhar um alimento, conservar, armazenar alimento e você ter esse alimento suficiente para nutrir os animais em períodos de deficiência de pastagem. Então, inclui-se nesse grupo as silagens, né, os alimentos úmidos conservados, e as principais forrageiras utilizadas na produção de silagem é o milho, o sorgo, girassol, tem capins que são muito propícios também para trabalhar a silagem, como os capins de corte, a cana-de-açúcar também, e alguns subprodutos da agroindústria. Você pode também estar usando a cevada aqui no estado do Amazonas. É um alimento úmido, um resíduo úmido de cervejaria, é muito utilizado nos rebanhos aqui no estado do Amazonas. Lógico, tem suas particularidades que você tem que saber trabalhar esse alimento. Você pode estar fazendo ele também em forma de ensilagem, pode ensilar a cevada sem problema nenhum. Tem que saber trabalhar a conservação dessa silagem, o fornecimento. É um alimento que ele tem uma tendência à fermentação, porque é um alimento que é proveniente do resíduo de uma cerveja, ou seja, qual é o processo da cerveja? É a fermentação. Então é um produto que ele tem uma tendência a fermentar muito grande. Aí você imagina, esse sol nosso que está assim, muito quente, essa sensação térmica de quase 40 graus. Então, se você deixa a silagem numa forma de armazenamento assim, muito exposta a essa temperatura, ela vai continuar o processo de fermentação. E esse processo de fermentação, muitas das vezes, ele vai proporcionar, inclusive, até a putrefação da matéria orgânica contida ali. Então, eu já cheguei em propriedades que o cara assim, estava fornecendo, o produtor, até por uma questão de desconhecimento, fornecendo a cevada ali
meio que podre, muito quente para os animais. Então, a gente tem que saber também que a cevada, ela tem um teor de umidade muito grande. Então, assim, mas água, é um alimento que tem muita água, está quente, eu vou dar bastante para o animal. Mas a gente tem que entender que, por ter muita água, o animal vai comer muitas das vezes, porque também está quente, evidentemente. Mas assim, tem em torno de 70% de água, ou seja, a cada 1 quilo que o animal come, 700 gramas é água. Essas 700 gramas ele poderia estar ingerindo de um alimento que iria trazer nutrientes. E está sendo ocupado o rumen daquele animal com 700 gramas de água. Ou seja, enche, assim, trocando em miúdos, enche o bucho, mas não nutre. Então, às vezes, o cara assim, dá uma grande quantidade, não, mas não falta alimento no coxo, eu estou dando alimento, estou ali, não deixe faltar, o meu animal come bem, está comendo bastante. Está comendo bastante o quê? Está comendo bastante silagem, né? Come muita silagem, mas dessa silagem que o animal está comendo, boa parte é água. Então, enche de volume, mas não enche com os nutrientes essenciais e fundamentais para esse animal se nutrir. Então, saber diferenciar essa questão é importantíssimo. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque a gente vê um uso muito grande de de cevada aí nos rebanhos. Você tem que saber que ela tem um limite para consumo, você não pode exagerar o consumo dela, porque senão você vai estar enchendo o animal, o espaço, o volume do rumen do animal com água, onde ele deveria estar sendo ocupado com pastagem, com qualquer outro alimento que pudesse fornecer os nutrientes necessários. Então, assim, para a gente conhecer bem esses alimentos, né, porque nutrição, fazer um balanço nutricional, a base disso daí é você conhecer os alimentos, o que ele vai fornecer para os animais e saber fazer essa combinação, né, desses alimentos para eu fornecer aquilo que o animal está necessitando. Então, eu vou passar um vídeo agora para vocês com esse entendimento acerca dos alimentos que eu posso estar fornecendo para os meus animais. Temos aqui exemplos de alimentos usados na nutrição animal. Por exemplo, nós temos o nosso alimento, um núcleo, que é utilizado para a formulação de ração, onde deste núcleo nós vamos ter a composição dos macros e dos microminerais, né, sendo os macros, a requerência deles é em maior quantidade pelo animal, por isso que eles são considerados macros. Né? Dentro dessa categoria nós temos o cálcio, o fósforo e o magnésio como os principais elementos, além do sódio, do cloro e do potássio. E nós temos também os microminerais, né? Que são o cobre, que são o zinco, que são o cobalto. E dentro desse núcleo nós vamos ter vitaminas, nós vamos ter também agentes tamponantes que irão favorecer um pH ideal no rumen do animal, evitando que ele venha a ter uma acidose. Outra fonte de alimento mineral para os animais, nós temos o sal mineral. A granulometria deles são bem parecidas, só que esse aqui, o uso dele já é na cocheira, dando de forma direta para os animais. Né? E aqui nós não temos também a presença de vitaminas e nem de agentes tamponantes. Outro alimento de fundamental importância para a gente elaborar essa dieta, essa ração para fornecer para os animais, é aqui o milho. O milho, nós temos aqui um milho de excelente qualidade em termos de grão, é um grão limpo, é um grão que você vê que foi muito bem armazenado, que é importante a gente salientar a importância de você cuidar do armazenamento desses alimentos. Assim como nós, seres humanos, precisamos ter alimentos de qualidade, os animais também precisam ter um alimento isento de agentes contaminantes. Então, nós temos aqui um grão de excelente qualidade, onde ele entra como um alimento concentrado energético, ele vai fornecer prioritariamente carboidrato, que vai gerar isso aí, um aumento do volume do leite a nível de metabolismo animal. Nós temos aqui um outro elemento, um outro alimento muito usado na dieta dos animais, a casquinha de soja. Aqui no estado nós temos uma facilidade de acesso. Né? A casquinha de soja, o nome mesmo já está dizendo, ela é proveniente da casca da soja, não é o farelo da soja, que é diferente. O farelo da soja
nós temos uma concentração de proteína muito grande, é um concentrado proteico, mas este aqui em especial, devemos salientar que ele não é um alimento proteico, é apenas a casca da soja, mas tem ainda valor nutricional, tem uma boa quantidade de fibras, tem uma boa quantidade de carboidratos, tem também uma razoável concentração de proteína, mas não podemos considerá-lo como uma fonte de concentrado proteico, já entraria mais no lado da fonte de um alimento concentrado energético. Nós temos ainda a torta de algodão. Esse elemento aqui, ele é fundamental, ele é substitutivo ao farelo da soja, né? Tem uma concentração muito grande também de proteína, ele entra como um fornecedor de proteína dentro da dieta do animal. Vocês podem observar que é um resíduo da produção do algodão, onde nós vamos estar proporcionando o reaproveitamento desse resíduo da indústria do algodão para a nutrição animal. E é fundamental alimentos proteicos, porque esses alimentos proteicos também vão gerar um maior aproveitamento do leite. Ele gera não só volume, mas ele gera também um maior rendimento, fica um leite com maior concentração de sólidos totais, né? Aqui nós temos o milho já processado, porque a gente não coloca o milho inteiro para os animais. Por que não põe o milho inteiro para os animais? Porque o milho já triturado, ele tem uma melhor granulometria e isso vai favorecer a digestibilidade. O alimento ele não vai ficar muito tempo a nível de intestino do animal para ser digerido e absorvido pelo animal. Então é importante a qualidade do alimento em termos de tempo que o alimento vai ser digerido e aproveitado, porque quanto mais rápido o alimento for digerido, mais rapidamente ele vai tornar a comer de novo, e isso vai nutrir ele de uma facilidade maior e suprir as suas demandas, as suas exigências nutricionais. Unindo todos esses ingredientes, nós vamos ter o resultado final disso tudo, que é a nossa ração, um alimento que eu considero de fundamental importância você fornecer para os animais. Esse fornecimento ele tem que ser diário e ele é proporcional com a produção dos animais. Tem produtores que utilizam a proporção de 1 kg de ração para cada 2,5 kg de leite produzido. Agora, essa proporção ela é indicada para animais que já têm um potencial genético, que tem uma boa produção, uma boa produtividade. Quando eu trabalho já um rebanho de uma média de produção aí de 5 a 10 litros, que já não tem um potencial genético, que já não tem uma aptidão exacerbada para a produção de leite, eu posso estar utilizando no mínimo uma média de 0,5 kg de ração diária para uma produção mediana de leite, né, com o no mínimo 12% de proteína bruta, né, e 60% de NDT, que já é um outro fator que nós temos que levar em consideração na hora que eu vou fazer um balanceamento nutricional. Então, é um vídeo bastante ilustrativo sobre alimentos que nós podemos estar utilizando para a nutrição animal. Assim, fazendo uma consideração, a indústria do algodão, na verdade, ela fornece 2 tipos de nutrientes. No vídeo, na verdade, é o caroço de algodão, mas existe tanto o caroço quanto a torta de algodão. O caroço de algodão, ele tem um bom valor nutricional, proteico, mas também tem um alto valor de gordura, ou seja, quando eu esmago o grão, que eu faço a extração do óleo, eu já vou ter a torta do algodão, então é um alimento já onde eu vou ter menos teor de gordura na composição. Sendo que, quando eu trabalho o caroço de algodão, pelo fato de ele ter uma grande concentração de gordura na sua composição, ele já entra como um fator limitante ao consumo dos animais. Porque gordura, se não for muito bem armazenada, esse produto tiver uma vida já muito, digamos assim, já tiver sido extraída há muito tempo, essa gordura ela tende a rancificar. E essa rancificação da gordura vegetal, ela torna-se um alimento não muito palatável para os animais. Então, ela tem fatores limitantes. Então, como que eu poderia trabalhar esse caroço de algodão? 15%, em média, de introdução dentro de uma dieta.
Quando eu já trabalho a torta do algodão, que eu já fiz a extração desse excesso de gordura, eu já diminuo aí o processo de rancificação. Então, eu posso estar trabalhando aí com um percentual a mais de introdução desse alimento dentro de uma dieta. Já posso estar trabalhando em torno de 20% de inserção desse alimento dentro do balanço nutricional. Mas eu posso também usar outros elementos que a gente chama de antioxidantes, que são aditivos que eu uso para melhorar a qualidade do alimento e aumentar a vida de prateleira. Esses antioxidantes, eles vão justamente evitar esse processo de rancificação. O BHT é o mais utilizado hoje na indústria de alimentos para os animais. Então, para vocês verem o tanto que é complexo, não é simplesmente só pegar o alimento, botar na cocheira e fornecer para os animais. Tem que saber o que ele vai estar fornecendo e saber até que limite eu posso estar utilizando esse alimento para os animais. Vamos ver agora nos próximos slides aí mais um pouquinho sobre os alimentos que eu tenho disponível aí para estar trabalhando no balanço nutricional. A exemplo disso, voltando ainda para a questão do milho, vou chamar mais uma vez a atenção, qualidade do grão do milho é importantíssimo, armazenar esse produto. É um produto assim que é a maior, em torno de 50% de uma dieta é o milho, feita a composição de uma dieta. Então, é um alimento que vai estar em maior quantidade no balanço nutricional. Mas é um alimento também muito suscetível a ter aflatoxinas, que são toxinas que vão assim, causar distúrbios metabólicos a nível de rumo do animal e chegando ao ponto até de causar uma intoxicação alimentar. Então, é importante aí o armazenamento adequado, comprar sempre de lugares idôneos que fazem processo de armazenagem, grãos sempre limpos, isento daqueles gorgulhozinho, de uns bichinhos que sempre dão também, porque o gorgulho ele come toda a parte germinativa, o germe do milho, que é aquela parte branquinha. Então, quando você vê um grão que ele tem uma boa concentração daquela partezinha no centro do milho, essa parte branca do milho é um carboidrato de altíssimo valor nutricional, de altíssima digestibilidade. Então, quanto mais concentração dessa parte branca do milho, significa que é um grão de alta qualidade. Então, guardar bem esse milho, comprar sempre de lugares idôneos. Também evitar que ele tenha um contato com roedores, então é importante fazer o controle de roedores na parte do armazenamento. Lembra que ontem foi abordada as instalações sobre depósito para armazenagem de produtos? Então, um depósito para armazenagem dos alimentos que eu possa estar utilizando na nutrição animal é importante, com o seu devido cuidado para controle de roedores e demais pragas. Nós vamos ter ainda aí, ao lado do milho, o farelo de arroz. Farelo de arroz é um outro subproduto da indústria do arroz, muito utilizado, de boa digestibilidade também, mas assim como o subproduto algodão, é um alimento que tem uma grande concentração de gordura na sua composição e tem uma grande chance de rancificar e tornar também o produto não muito palatável para os animais, ou seja, isso gera um fator limitante de consumo. É um alimento que tem facilidade também de aflatoxinas, de fungos, então é importante fazer um bom trabalho de armazenamento também deste produto. Sua inclusão numa dieta. Ela deve ser cuidada, em torno de, no máximo, 30% em substituição ao milho. Só que essa substituição ao milho, né, são alimentos aí, energéticos, vão fornecer basicamente carboidratos para o animal. Se eu for usar, por exemplo, 60% de milho dentro de uma dieta, então posso substituir até 30% desse milho. Eu posso estar utilizando o farelo de arroz em sua substituição. O que vai determinar essa substituição também é a questão do valor, custo. Lembra que eu falei no início sobre nutrição? Eu tenho que andar nutrição, suprir necessidade, mas eu não posso esquecer do fator valor de consumo. Por que é importante avaliar o valor dessa matéria-prima quando eu vou fazer a inserção numa dieta? Porque se estiver muito cara, entre o milho e o farelo de arroz, o milho, o carboidrato dele é muito, assim, o valor biológico dele é muito melhor, ele é de maior digestibilidade. Então, se eu vou substituir
parte deste milho pelo farelo de arroz, se o valor deles estiverem equiparados, não compensa eu substituir, porque eu vou estar substituindo por um produto mais barato substituindo por um produto com valor equiparado e com valor biológico menor. Então tem que ter esses cuidados aí. A exemplo também de outro elemento energético, eu vou ter aí a mandioca ou macaxeira, né? Então, eu posso estar utilizando também, levando em consideração que a mandioca, ela tem alto teor de ácido cianídrico, eu não posso simplesmente cortar e dar para o meu animal, porque eu vou estar intoxicando, podendo chegar até mesmo a causar a morte desse animal. Então, o interessante é você trabalhar, você moer, triturar, colocar para fazer uma pré-secagem desse material e fornecer para o animal, em torno de 24 horas pelo menos aí de descanso para perder essa concentração do ácido cianídrico. Tá? Tem muita gente que pergunta, o subproduto da mandioca, que seria a casca da mandioca. Casca da mandioca, essa partezinha aí, como vocês veem na foto, mais marrom, ela tem muita lignina. Então, se você fornecer muito para o animal, você poderá também causar um processo de empanzinamento. E lógico, a mandioca ela é um tubérculo, ou seja, ela está enterrada. Normalmente essa áreazinha marrom, ela também vem muito com sujidade, a areia, então tem que tomar cuidado, porque também não compensa usar um subproduto cheio de areia e fornecer para os meus animais. Então, a limpeza dessa matéria-prima é fundamental para não estar trazendo problemas para o meu rebanho. Um outro alimento que eu posso considerar energético é o farelo de trigo. O farelo de trigo ele tem aí em torno de 15% de proteína, ele não é considerado um alimento energético, mas é um alimento que pode ser substitutivo, seus percentuais com relação ao milho também, para baratear a minha ração. Então, eu posso usar aí para diversas espécies animais, para vacas de leite também, posso estar usando sem problema nenhum dentro do balanço, para ajudar a fazer com que eu tenha uma dieta com baixo custo possível. Dentro dos outros alimentos que eu posso ter disponível no mercado, são os alimentos já proteicos, concentrados proteicos. E dentro desses alimentos concentrados proteicos, como eu já citei anteriormente no vídeo, nós vamos ter o caroço de algodão, ou a torta também do algodão, o farelo de soja. O farelo de soja ele é o resultado do processo do processamento do grão da soja, né? Nós temos a ureia pecuária também, lembrando que a ureia pecuária ela também pode ser muito tóxica, então cuidado com qualquer alimento proteico onde você tenha na composição. Se você comprar um sal mineral proteico, se você tem ali um sal mineral proteico, você tem que olhar, se tiver NNP, nitrogênio não proteico, você pode ter certeza que deve ter ureia na sua composição. Se não for ureia, pode ser a amireia, que é uma ureia onde ela é feita um processo de encapsulamento, onde diminui a toxicidade da ureia, mas não deixa de ser também tóxica. Então, todo o uso de alimento proteico proveniente, onde tem a ureia na sua composição, é importante fazer o processo de adaptação desse animal. Então, você não dá toda a quantidade para o animal, vai dando 0,25%, 0,50%, até chegar ao seu máximo de consumo. E nós temos ainda a torta de dendê. A torta de dendê é um subproduto proveniente da indústria do dendê, onde você vai ter aí um bom percentual de proteína, um percentual também muito grande de gordura e de fibras também. A parte de lignina também tem um razoável concentração, o que o torna também um subproduto com fatores limitantes. Então, por que eu estou colocando sempre essa questão do que ele fornece e as suas limitações? Por exemplo, legal eu usar a torta de dendê, normalmente é um produto barato, que a indústria do dendê fornece. No Pará, utilizávamos muito, tinha época do ano que chegava, assim, na época da safra mesmo do dendê, chegava a 20 centavos o quilo, 30 centavos o quilo do dendê
Mas assim, não é porque está barato que eu vou pegar e comprar em grande quantidade, dar em grande quantidade. Eu tenho que saber que esse produto, por mais barato que seja, ele tem fatores limitantes de consumo. Ou seja, se ele tem um alto teor de concentração também de gordura na sua composição, a tendência de rancificar também é muito grande. Então, não é um alimento muito palatável, a torta de dendê. E também tem um certo teor de lignina, ou seja, a lignina ela não é bem digestível a nível de rumen do animal. Então, se eu dou um alimento com alto teor de fibra não digestível, eu vou fazer com que aquele alimento fique muito tempo ali sendo fermentado no rumen, a chance de ter um tipanismo, né, empanzinar o animal é muito grande. Então, eu também, fora que aí eu vou também aumentar a passagem do alimento no trato digestivo. Ou seja, se é uma vaca que eu tenho que estimular a produção de leite, principalmente no pós-ordenha, que normalmente essas rações, esses balanços nutricionais, eles são fornecidos no período pós-ordenha. Por quê? O animal acabou de ser ordenhado, com todo aquele processo de boas práticas. Lembra que o professor Jomel falou há pouco que após a ordenha é importante que o animal fique em pé por pelo menos 30 minutos para esperar que o canal do leite se feche, porque é uma fonte de contaminação. Então, nesse momento é importante você entrar com uma ração, principalmente quando tem animais de alta produção, como foi falado no vídeo também. Não adianta também você fornecer ração para um animal de baixíssima produção, porque não é um alimento barato. Então, colocar ração para um animal de baixíssima produção é você ter um alto custo da sua produção que poderá você trabalhar no vermelho. Mas às vezes, em determinadas épocas do ano, a ração se torna como é que eu posso dizer, uma saída, uma válvula de escape, porque às vezes fica difícil a alimentação, fica difícil o acesso à alimentação, principalmente quando sobe muitos rios, às vezes se restringe as áreas de pastejo, né? Sobe muito o rio ou determinadas áreas no entorno de Manaus, fica difícil as terras firmes, com pasto suficiente para os animais. Então, às vezes, o produtor é obrigado a suplementar. Então, tem que suplementar, muitas das vezes, por uma questão de necessidade, os animais de baixa produção, por conta de fazer com que eles realmente não passem fome. Lembra das 5 liberdades, que a gente não pode deixar o animal passar fome? Então, caso que o animal, você não tenha pasto suficiente, mesmo que os animais sejam de baixa produção, muitas das vezes você tem que abrir mão de uma ração, de algum tipo de suplemento. Às vezes, eu já vi muito produtor, às vezes assim, não faz um balanço nutricional, não faz uma ração, mas ele fornece algum tipo de alimento concentrado na cocheira, seja um farelo de arroz puro na cocheira, ou seja o milho, só o milho triturado, ou seja só a casquinha de soja também triturada, fornecido na cocheira para os animais terem uma fonte de alimentação quando o pasto está ali muito reduzido, né? Então, ou seja, eu não posso deixar meu animal passar de forma alguma, passar fome. Em se tratando de casquinha de soja, a gente vai ver aí no próximo slide, que também é um subproduto da indústria da soja e, como a gente falou no vídeo, é um produto que ele não é o farelo de soja. Então, ele não é um alimento rico em proteína. Quando se fala assim, casquinha de soja, eu já vi muito produtor achando que está dando farelo de soja, né? Estou dando um alimento muito proteico para o meu rebanho. Não tem. É um alimento que tem no máximo 10% de proteína, então não é um alimento proteico, é um alimento mais a nível de energético. Mas só que é um subproduto assim, com alta concentração de fibra, é um subproduto energético fibroso, ou seja, ele não tem carboidratos, uma grande concentração de carboidratos solúveis na sua composição, mas tem uma grande concentração de carboidratos fibrosos, que seriam a celulose e a hemicelulose. Tem baixa concentração de lignina, então é um alimento bem interessante para você trabalhar. E tem em determinadas épocas do ano que é um produto que fica muito barato e você pode estar utilizando para baratear o custo da tua produção, para fornecer ali um carboidrato, um alimento, uma suplementação para o teu rebanho. Só que ainda tem um outro fator limitante. Se vocês estão vendo aí na imagem, a casquinha de soja ela vem normalmente nessa forma pelletizada, os pellets. Eu já vi produtor matar a vaca, porque simplesmente pegou
Forneceu no coxo à vontade, à la volonté, o animal assim, quando está com fome, até eu, você que está nos acompanhando, quando a gente está com fome, a tendência é cair de boca na comida, né? Então a vaquinha está lá, sossegada, morrendo de fome, o cara vai lá, fornece um monte de casquinha peletizada para o animal na cocheira, e o que acontece? Quando ele ingere em grande quantidade esse monte de pelletzinho, quem ainda não teve em contato com a casca de soja, quando a casquinha da soja, nossa forma de pellet, entra em contato com a água, o que acontece? Ele estufa. Então, se o animal comeu muito casquinha de soja, quando chega no rumen, o rumen está sempre com líquido ruminal. Então, vai estufar aquilo lá, empanzina, que é uma beleza. E às vezes, esse empanzinamento pode causar ali até mesmo o óbito do animal. Então, ou seja, isso aí é um fator limitante para o consumo do animal, não pode dar em excesso. Como que eu posso trabalhar no máximo 30% ali dentro de uma dieta? A casquinha de soja, tem alguns trabalhos que ela substituindo o milho dentro de uma dieta, ou seja, eu tenho 60% de milho dentro do balanço nutricional. Eu posso substituir 20%, estourando, gente, 30% de substituição ao milho. Eu posso estar utilizando a casquinha de soja na minha dieta, de forma que não vai alterar de forma alguma a produção do leite, né? Não vai alterar o metabolismo, mas eu tenho que ter esse cuidado também. Se eu uso muita casquinha de soja na minha dieta, eu também não posso fornecer uma grande quantidade dessa ração para o meu animal, porque a hora que bater no estômago, no rumen do animal, essa casquinha ela vai estufar e poderá causar um processo de empanzinamento. Então, é um fator bem interessante que eu tenho que estar ali sempre tendo em mãos. Como que eu vou, o que eu tenho em mãos, o que está acessível para mim, para eu adquirir para minha propriedade e saber como que eu vou fazer esse balanço, até que limite eu posso utilizar e saber como que eu vou fornecer também para os meus animais. Então, dentro dessa parte dos nutrientes, que a gente já falou dos alimentos, de alguns volumosos em forma de conservantes, mas existe um outro alimento que é de fundamental importância para que o animal possa estar com a sua homeostase. Lembra que o professor Jomel falou ontem sobre o bem-estar, que é o equilíbrio, né, do sistema fisiológico, do sistema metabólico do animal, e o animal tem que estar em esse equilíbrio, a gente chama de homeostase. Então, para que ele esteja com toda essa condição ali de ambiente, né, e nutricional para fornecer esse bem-estar para os animais, de fundamental importância, além dos volumosos, né, além dos concentrados, existem também os minerais. Como a gente já viu no vídeo, os minerais eles são compostos pelos macro e microminerais, onde eu tenho aí os macros. Quem seriam eles? Só reforçando: cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, potássio, sódio e cloro. Eles não são macro porque eles são grandão, não. Eles são macro porque a requerência deles, né, é maior, a requerência deles é em gramas, né, pelo animal. E os microminerais, eu tenho aí o selênio, ferro, zinco, cobre, iodo, manganês, cobalto, molibdênio. Eles são micro porque a requerência deles pelo organismo do animal é em miligramas. Mas assim, por mais pequena que seja essa quantidade, eles têm uma essencialidade muito grande no organismo do animal. Faltar um alimento, um nutrientezinho desse no organismo do animal, eu posso ter assim uma quebra no metabolismo desastrosa. Eu posso ter um animal improdutivo reprodutivamente, eu posso ter problemas de abortamentos, eu posso ter aí baixa produção de leite, eu posso ter um leite de baixa rentabilidade, tudo por conta da falta de um elementozinho desse, que por mais que o animal requeira em pequenas quantidades, se eu for analisar uma vaca aí de 400 quilos, 500 quilos, requerer ali, ela consome em média, se ela tiver com produção, com uma boa pastagem, em torno de 100 até 150 gramas por dia de mineral. Se eu analisar 100, 150 gramas de mineral, de sal mineral, por um animal de 400, 500 quilos, a gente acha assim, é pouquinho, né? Mas esse pouquinho que ela precisa comer todo dia
dá um diferencial, faz toda a diferença no metabolismo do animal. Porque esses minerais, eles fazem parte da composição de vitaminas, fazem parte da composição óssea, fazem parte da translocação de nutrientes, então eles são essenciais para todos o metabolismo e a fisiologia do animal. Então, é por isso que eu não posso deixar de ter o mineral no coxo. Lembra que ontem o professor Jomel falou sobre cocheira? Por que a gente trouxe ontem a parte da cocheira? Como que eu posso ter uma cocheira para proteger esse alimento dos intempéries? Porque assim, se a gente for aprofundar a mineralização, a gente vai ter assim N tipos de matéria-prima. Nós temos uma indústria alimentícia para os animais tão grande, que hoje a gente tem até os minerais chamados quelatados. São minerais que eles passam um processo de encapsulamento. Então, quando eles são encapsulados, o processo deles de absorção é bem diferente no trato digestivo do animal. A absorção aumenta, porque dependendo da fonte do mineral, eu tenho minerais que têm maior absorção e tenho minerais que têm menor absorção. Normalmente, os sulfatos, eles têm maior absorção a nível de organismo do animal do que os óxidos, por exemplo. Sulfato de zinco, ele é mais absorvido do que o óxido de zinco. Então, muitas das vezes, é o que diferencia, inclusive, o preço do mineral é justamente o tipo de matéria-prima que é feita essa composição mineral. Às vezes você olha, o mineral tá R$70 o saco, o outro tá 50. Ah, tá mais barato, eu vou comprar o de 50. Ó, legal, em termos assim econômicos, né? Vou comprar o mais barato que eu vou estar gastando menos. Mas quando a gente vai olhar a composição daquele balanço mineral, você vai ver que aquele mineral de R$70, ele tem, na sua grande maioria, minerais quelatados, ele tem a maior concentração de sulfatos do que óxidos, ou seja, é um mineral que é mais caro porque ele tem uma tecnologia de fabricação melhor e você vai ter uma maior absorção destes nutrientes a nível de organismo do animal. Então, se eu tenho um alimento que ele tem maior absorção, o animal vai comer menos aquele mineral. Então, às vezes, aquela diferença do preço que você encontra ali na casa agropecuária, ela é suprida na questão do consumo. Então, às vezes é mais caro o mineral, mas o animal vai consumir bem menos. Então, às vezes tem uma vacada aí que o sal mais barato, ela vai chegar a consumir até 200 gramas por dia. Faz a conta no final do mês, 100 gramas a mais por animal, por mês, por animal ao dia, e quanto que isso representa no final do ano. E às vezes tem um sal mineral que é um pouquinho mais caro, mas o animal vai consumir 100 gramas por dia. E faz esse balanço, esse cálculo dentro da sua propriedade. Lembra ontem sobre o que a gente falou do planejamento e do gerenciamento? Sal mineral é um negócio que pesa muito na propriedade. Eu já trabalhei muito na parte comercial de vendas de produtos minerais. E assim, eu vendia na época um sal mineral mais caro do mercado, mas eu conseguia vender, porque eu fazia cálculo de consumo, eu fazia um desafio ao produtor. Eu sempre dizia assim, me dá 10 vacas tua para consumir o meu sal mineral e vamos fazer. A vaca, normalmente, ela consumia, o que conseguia diminuir 50% do consumo de sal, às vezes, numa propriedade com o meu mineral, porque o meu mineral, ele tinha uma maior absorção, tinha uma tecnologia maior no meu mineral, por isso ele era mais caro. Mas aí o animal comia menos e, pasmem, eu tive cliente que o animal comeu menos sal mineral, e até aumentou a produção. Então, às vezes acontece isso também. Às vezes você tem um animal de alta produção, mas ele não exterioriza porque faltou um elemento na sua nutrição, que muitas das vezes até é o sal mineral. E às vezes o que acontece? Você troca de sal mineral, você às vezes gasta um pouquinho mais, você diminui o consumo, gasta por saca de sal, um pouquinho a mais, mas às vezes o que acontece? Você diminui o consumo por animal e muitas das vezes você ainda consegue aumentar a produção ou até mesmo no período de transição de águas para o período seco, você não tem essa quebra. Isso também já é uma grande vantagem, porque normalmente nesse processo de transição do período das águas e das secas, sempre tem quebra de produção. E quando você não consegue suprir a exigência, trabalhar uma alimentação, um manejo adequado,
para evitar essa perda, mesmo que você não tenha um aumento na produção, mas se você evitar perdas ali e manter o animal produzindo sempre no limiar, sempre ali dentro de uma média, evidentemente você não tem quebra na sua produção, você vai estar sempre produzindo aquela quantidade X o ano inteiro. Isso quer dizer para mim, eu tenho sempre uma margem de lucro na minha propriedade. Isso tudo está dentro do meu planejamento e eu posso ter aí todas essas ferramentas para trabalhar a base da minha economia, do gerenciamento da atividade. Outros tipos de alimentos que diferencia um preço de um produto e outro na hora da escolha, da aquisição, são os aditivos. O que seriam esses aditivos? No vídeo a gente viu, eu citei sobre agentes tamponantes. Agentes tamponantes, eles são ótimos para fazer o equilíbrio do pH ruminal. Por que é importante esse equilíbrio? As bactérias que elas são ótimas para fazer a digestão do animal, elas funcionam dentro de um pH, dentro de um limiar de um pH ideal. Então, se eu tenho um pH muito baixo, que assim, o animal ele é feito, o ruminante, ele é feito para ruminar fibras, né? Se eu dou muito carboidrato, eu vou causar um desequilíbrio a nível de rumen do animal. Então, eu posso acidificar aquele rumen. E é importante sempre, quando eu trabalho com alimentos de alta concentração de carboidrato, é sempre bom trabalhar os agentes tamponantes para fazer esse equilíbrio e evitar a acidose. Então, como exemplo de tamponantes, eu tenho os bicarbonatos de sódio e potássio. É sempre recomendado o bicarbonato de potássio em climas muito quentes, porque o potássio ele se perde muito na transpiração do animal. Então, períodos muito seco, com muito calor, de altas temperaturas, usar agentes tamponantes à base de bicarbonato de potássio é bem mais interessante do que você trabalhar com bicarbonato de sódio. Existe ainda também o óxido de magnésio. E eu vou ter ainda os ionóforos também como aditivos, que são antibióticos com o objetivo de melhorar a eficiência alimentar dos animais. E ajudam também a prevenir a acidose ruminal e o tipanismo. Eles também ajudam na parte do equilíbrio do pH e melhoram a eficiência, a conversão alimentar, porque eles melhoram a microbiota ruminal também. Como exemplo de ionóforos, utilizado na cadeia produtiva do leite, nós vamos ter a lasalocida e a monenzina sódica como os alimentos mais utilizados. Ou seja, na hora de você comprar um mineral ou um núcleo para a composição da sua ração, às vezes o que diferencia o preço de um produto e outro é justamente esses aditivos que tem a mais. Quando você vê um produto, às vezes a monenzina, a lasalocida, ela vem também no sal mineral. E quando você vê um produto A e o produto B, o produto A custa R$70, o B custa 50. Às vezes ele custa mais, esses R$20 a mais, é porque ele tem a lasalocida na composição. A lasalocida ela é ótima, inclusive tem trabalhos científicos onde cita que a lasalocida ela é ótima para tratamentos também profiláticos em caso de mastite. Também, ela ajuda muito a prevenir a mastite. Então, às vezes, um sal mineral bom que você paga ali um valor a mais, ele vai gerar uma melhora no metabolismo e, inclusive, prevenir certas doenças, como a mastite. Então, fica a dica de vocês, se não olhem o produto pelo preço, olha a composição. Eu sempre falo em cursos que a gente ministra presencialmente, eu sempre falo para o produtor, para as pessoas que acompanham, que assistem, os ouvintes, não olhem o produto pelo preço, não avalia o preço, avalia a composição. Sempre vai lá, no rótulo do produto tem lá, qual a composição alimentar daquele produto, quais são os ingredientes que estão sendo utilizados no seu balanceamento e qual é o balanço nutricional que tem ali, que está contido ali naquele alimento. Então, são fatores importantíssimos que normalmente é o que diferencia o preço de um de outro. Tá? Então, faz o cálculo direitinho para você fazer o seu gerenciamento da sua propriedade. Nós vamos ter ainda um outro fator importante na área da nutrição, que é analisar a exigência. Eu falei logo no início, no vídeo, que a nutrição nada mais é do que você suprir uma exigência nutricional do animal. Então, para cada espécie, para cada fase de vida do animal, a gente vai ter exigências diferenciadas. Na vaca leiteira, se a gente for trabalhar a nível de fazenda, é assim, a gente vai ter que
abrir mão, tem que ter em mãos várias tecnologias para eu saber nutrir de acordo realmente com a exigência nutricional. Então, o ideal é que eu tenha a avaliação da qualidade do leite, a composição do leite daquele animal, saber avaliar aí a que idade que o animal está, qual é a média de produção, tudo isso são fatores que influenciam na exigência nutricional do animal. Então a gente vai ver assim, eu tentei trazer ali um quadro bem resumido sobre o que seria essa parte da exigência nutricional. Nós temos aí um quadro baseado no NRC de 89, o NRC são tabelas provenientes de estudos feitos para saber qual é a requerência nutricional dos animais de acordo com a fase, com a espécie do animal. Então, de acordo com o NRC, a exigência de nutrientes por uma vaca, ela pode variar. Pode ser feita através da quantidade do leite, a gente pode observar aí na tabela. De acordo com a produção do leite, você vai ter uma média de consumo de matéria seca, de NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, e a quantidade de matéria-prima mínima que o animal vai ter que ingerir. Por exemplo, se o animal produz aí em média 10 kg de leite ao dia, ele vai ter que consumir no mínimo aí de 12,8, ou seja, vamos arredondar, vamos trabalhar 13 kg de matéria seca. O que seria isso? A gente sabe assim que varia a composição das pastagens, por exemplo. Vamos colocar em média que a pastagem ela tem 70% de água, tá? Ou seja, ela vai ter 30% de matéria seca na sua composição. Se o animal precisa comer aí 12 quilos de matéria seca, e esses 12% representam, esses 12 quilos aí vão representar 30%, ou seja, ele vai ter que consumir pelo menos 40 quilos de matéria verde todo dia, pelo menos 40 quilos de matéria verde por dia, para que esses 70% de perdas de água, ele possa ter pelo menos aí seus 12 quilos de matéria seca ao dia. E dentro desse consumo de matéria seca, eu tenho que ter pelo menos 1,5 kg de proteína na sua composição, ou seja, tem que ser um alimento com um bom teor de proteína. E quanto maior a produção de leite, eu vou ter maior requerência de proteína. E assim vai para todos os outros nutrientes. Se a gente for trabalhar as exigências nutricionais aqui de todos os animais por categoria, por média de produção, a gente vai passar dias aqui estudando. Eu posso também fazer essa avaliação da exigência nutricional baseado também na qualidade do leite, de acordo com o teor de gordura do leite. Tá bom, pessoal? Mas assim, dando continuidade, vendo que o nosso tempo também está correndo, nós vamos ver um outro slide aqui sobre não adianta só você ter todos os nutrientes adequados, ter o melhor mineral, ter a melhor ração, se eu tiver uma condição como essa. Olha só, lembra que ontem o professor Jomel falou sobre a importância da distribuição do coxo, do bebedouro, a compactação do solo, importantíssima, né, para eu dar acessibilidade do animal ao coxo, seja para lamber o sal, seja para comer um concentrado, seja para ele simplesmente tomar uma água. Então tem que dar acessibilidade. A gente que anda muito pelo campo, observa, às vezes, a vaca descendo e subindo aquela ladeira, aquela beirada de rio, para ir beber a água do rio lá embaixo. Ou seja, é vaca que pratica rapel, ela tem que subir e descer morro todo dia para tomar água. Até ela voltar novamente a pastejar, ela já está com sede de novo. Então, a questão do bem-estar é importante. Então, dar acessibilidade aos animais terem acesso ao alimento é fundamental, porque eu posso ter alimentos, quando eu falo coxo para dar suplementação, eu não estou falando só de dar sal mineral, eu estou falando também de dar alimento volumoso na cocheira, suplementar, mesmo que eu não trabalhe com sal mineral, eu preciso dar um alimento para o animal ali na pós-ordenha. Ah, mas aí eu vou ter que trabalhar com ração? Não, você pode dar um alimento pós-ordenha para os animais ficarem aqueles 30 minutos ali em pé, e pode ser esse alimento um capim triturado. Não necessariamente você tem que dar a ração para o animal. Você pode simplesmente cortar o capim e dar, e isso a gente vai poder visualizar no próximo vídeo.
Aqui nós temos o capim triturado, proveniente da capineira, onde é fornecido no coxo direto para os animais, e a gente observa a alta aceitabilidade desses animais, né, para um capim de tamanho valor nutricional e que dá toda a diferença dentro dos resultados produtivos, né? Nós temos aqui uma característica importantíssima, que é a espessura, né, depois do capim sendo triturado. A gente pode observar também, em termos de qualidade de forragem, que trata-se de um capim onde foi cortado com uma altura adequada, ideal. A gente não observa quantidade de palhas secas, né? A gente observa um capim que ainda tem bastante área verde, folhas verdes, ou seja, é um capim que está de alto padrão nutricional, de altíssima qualidade, é um capim que vai ser bem digerido a nível de rumen do animal, e a gente vê ainda que nós temos a possibilidade de fornecer esse capim triturado na cocheira, né, misturado a um alimento concentrado. Isso vai dar uma alimentação completa para os animais, né, suprindo assim toda a necessidade nutricional que ele vai requerer diariamente. Voltando aí para a parte da nutrição, eu não posso deixar de falar, de abordar com vocês outro fator que é pastagem, já que a gente está falando do animal que é ruminante. Então, o que nós podemos falar sobre a pastagem? Conhecer a estrutura do solo, como a gente citou ontem, né, sobre a declividade, as propriedades do solo, fazer análise para determinação do pH, considerar o relevo, são fatores importantíssimos na hora do meu planejamento da implantação de uma pastagem. Fazer uma visão panorâmica da propriedade ela é importante para eu fazer esse delineamento, né, das áreas, onde é a melhor área para eu fazer a implantação de uma pastagem. E aí tem sempre uma pergunta que as pessoas fazem: gramíneas para pastejo, qual a gramínea eu devo plantar? Qual a melhor gramínea? Se a gente escuta muito, acho que desde quando eu estava na faculdade, eu escuto sempre essa pergunta: qual a melhor gramínea? Gente, não existe a melhor gramínea, existe aquela gramínea que se adequa da melhor forma possível às suas condições, seja condições financeiras e edafoclimáticas, tá? Eu vou ter vários gêneros de gramíneas. Dentro do gênero Sinodon, eu tenho o Gigs, eu tenho o Estrela, eu tenho o Tifton. Dentro do gênero Braquiária, eu vou ter os MG5, Charaés, os Converte. Eu vou ter do pânico também, uma variedade de pânicos, aí o Mombasa, o Tanzânia, ou seja, assim, capim é o que não falta, o que mais tem a cada ano. As empresas que trabalham com tecnologias de estudos de semente, de capins, elas trazem assim, novidades fantásticas, né? E até virou, de certa forma, um modismo. O ano tal, na feira tal, lançaram o capim tal. Esse capim é o melhor. Aí o cara vai lá, compra um monte de semente, joga na pastagem, às vezes joga no solo, assim, até às vezes, muitas das vezes, fazer análise do solo, né? Aí depois o capim não virou, não pegou, não evoluiu, não produziu. Que o capim não presta. Não é que ele não presta. Muitas das vezes ele não esterilizou o potencial porque ele não teve condições de solo, de clima. Às vezes é um capim que ele é um capim mais tolerante à seca, ou seja, é um capim da seca, ele não é um capim de água, e você plantou ele, né, numa área que tem um índice pluviométrico muito grande. Então, é importante, gente, na escolha do capim, você estudar, ver quais são as características desse capim, tá? Por exemplo, os sinodões. Sinodões, eles têm um hábito estolonífero, eles gramam mais, né? Os mombaços, os pânicos da vida, eles têm hábito de crescimento diferente, são entoicerados. Então, normalmente os entoicerados, você gasta um pouquinho mais de semente na hora de você jogar e implantar seu pasto. Por quê? Se você joga pouca semente, nasce uma toiceira aqui, uma toiceira ali, uma toiceira acolá. Então, fica muita área desnuda. Quando tem área desnuda, eu tenho o quê? Surgimento de plantas invasoras. Então, é importante eu fazer essa avaliação. Na hora de comprar semente também, eu tenho que olhar o valor cultural daquela semente, o VC. O valor cultural está relacionado com o grau de pureza e germinação da semente. Quanto maior o valor cultural, significa que eu vou ter uma quantidade de semente por área menor a ser utilizada. Quanto
mais baixo for o VC, eu vou ter que jogar mais semente. Então, isso é um fator também que diferencia o preço de uma semente e outra. Hoje, com a tecnologia que nós temos disponível no mercado, eu tenho sementes de alta tecnologia, onde ela já vem com pulverização de fungicida, ela já vem com adubação na sua composição da semente. Ou seja, às vezes você paga mais caro, mais barato numa semente, mas em compensação você vai usar mais semente por área. É uma semente que ela não tem, vai estar suscetível a fungo, suscetível, que você vai gastar mais na adubação também de implantação. Ou seja, às vezes você tem uma semente um pouco mais cara, mas você vai usar menos, e ela já vem uma semente, digamos assim, adubada, ou seja, você vai gastar menos adubo na implantação. Outro exemplo nós vamos ter são as leguminosas. Leguminosas, todo mundo sabe que leguminosa ela é uma fixação, ela tem uma propriedade interessante que ela faz a fixação de nitrogênio no solo, ou seja, leguminosa ela é importante para melhorar a qualidade do solo. Além de fixar nitrogênio, ela trabalha a aeração, trabalha a umidade do solo, é importante isso. Tá? Mas não adianta eu ter um capim bom, fazer ali uma boa adubação, se eu também não fizer um processo de acompanhamento dessa forragem. Então, acompanhar a produção da matéria verde ela é importantíssima para eu avaliar se aquele capim ele está ali produzindo o seu máximo potencial. Como é que eu faço isso? Gente, um simples quadradozinho de 1 metro por 1 metro, ou de 50 centímetros por 50 centímetros, você pode ter um instrumento super importante, a baixo custo, para você fazer ali o acompanhamento da tua forragem, tá? Então, você lança esse quadradinho aí, em pontos estratégicos, como você pode observar ali na foto, onde tem vários pontinhos vermelhos, aleatoriamente você vai jogando, em cada pontinho desse você corta o capim na altura de pastejo, você vai ter mais ou menos a quantidade de volumoso que o teu pasto está fornecendo ali por área. Baseado na quantidade de volumoso, você vai saber mais ou menos, saber colocar a quantidade de animal adequada dentro daquela área, tá? É super importante essa avaliação da quantidade, porque tem capim que é muito folhoso, que folha bem, como por exemplo o mombaça engana, né? Então, às vezes você vê um capim ali, você deixa ele crescer demais, porque acha bonito o capim muito alto. Mas, assim, existe um trabalho da Embrapa também, que fala que o capim ele tem uma altura ideal de pastejo. Ou seja, o que seria essa altura ideal de pastejo? Uma altura onde o capim ele vai estar com alto valor nutricional. Então, nesse período dessa altura, é o período ideal que você tem que jogar o gado para pastejar. Não adianta você esperar o capim ficar muito grande, que às vezes esse muito grande, o animal vai lá e só bate o pasto e não come. Porque é um alimento que ele está passado, tem muita fibra, está com paladar não muito agradável, então o animal não vai comer. Então é bom trabalhar sempre ali na altura ideal de pastejo, tanto para a entrada do gado e saída do gado também. Então, às vezes, o que acontece? Você deixa o pasto crescer demais, fica muito folhoso, não está palatável, já perdeu o valor nutricional, e você joga ali a grama, está muito folhoso, fechou o solo, você acha que tem muita produção de forragem. Quando você joga o quadrado, que você corta, você vai pesar, não deu quase nada, porque engana. Tá? Às vezes folhou muito, mas a quantidade de toiceiras ou de plantas por metro quadrado é pequena, porque você jogou pouca semente, ou jogou ali, investiu numa semente de baixo valor cultural. Então, são cuidados importantes que eu tenho que ter na hora de avaliar. E é uma tecnologia, essa parte de avaliar, jogando o quadrado, assim, barata e que dá grandes resultados na sua produção. Outras graminhas que eu tenho disponível para fornecer são as graminhas de corte. O que eu posso ter aí capim para corte? Eu tenho aí o capim elefante, o cameron, o napier. Dentro do napier eu posso ter o roxo, o vermelho também. Eu posso usar esse capim aí para cortar, triturar e fornecer ele in natura na cocheira. Ou eu posso também fazer o processo de ensilagem com esse capim, tá bom? Assim, correndo um pouquinho com o tempo, gente, eu vou abordar com vocês rapidinho sobre a parte iniciando, assim, o que adianta a gente estar aqui falando em melhorar a produção?
Para que serve melhorar a produção de leite? O leite ele vai ter um destinamento, como eu abordei ontem com vocês. E esse destinamento, seja ele para fornecer o leite, ou seja para você fazer o processamento desse alimento, que a gente vem falando e batendo na tecla, que leite é um alimento que vai para a mesa do consumidor e para a nossa mesa, para a nossa família. Então, existe leis que assim, determinam, regulamentam todo o processo de manipulação e de processamento desse leite. Então, hoje o que nós temos de mais atual é a normativa, a instrução normativa do Ministério da Agricultura, que foi lançada este ano, acho que em junho, se eu salvo me engano. A normativa, a instrução normativa número 77, busquem, leem direitinho essa instrução normativa. Lá vai estar colocando todas as normas de processamento do leite. Nós temos uma normativa estadual, é o decreto 34, alguma coisa que eu esqueci. Enfim, mas eu prometo, quem quiser dar uma conversada no WhatsApp, que a gente passa esse decreto na íntegra, onde lá vai estar toda a informação sobre como eu vou legalizar dentro da legislação a minha atividade para fazer o processamento desse produto. Então, tem toda uma norma, todo um cuidado que a legislação preconiza. A nossa regulamentação estadual ela é baseada na Lei Mãe Federal, tá? Quem quiser pegar mais detalhes, na plataforma da CEPRO, nós temos hoje disponível já para download, olha que legal, nós estamos trabalhando aí, sempre pensando no bem-estar, no melhor para as pessoas que a gente assiste, para a nossa clientela, seja produtor, seja técnico. Dá uma acessadinha lá na nossa página da CEPRO, do sistema CEPRO, tem disponibilidade para você fazer download várias cartilhas elaboradas aí pelo corpo técnico do sistema CEPRO. Dentro dessas cartilhas nós temos lá a queijaria, como legalizar a sua queijaria artesanal, sobre a queijaria da agricultura familiar. Então lá tem todo o passo a passo, busquem lá esse material. É de graça, olha só que legal. Tem também uma cartilha sobre boas práticas de manejo de ordenha, boas práticas no processamento do leite também, no processamento do modo geral da agroindústria. Nós temos tudo isso disponível para vocês aí que assim queiram sempre trabalhar o melhor nesse subproduto que é o leite. A cadeia finalística, a parte finalística da cadeia produtiva do leite nada mais é do que a queijaria, do que um laticínio, enfim. Então é para isso que a gente está aqui hoje, trabalhando todas essas metodologias, essas ferramentas que vão proporcionar uma melhor produção de leite na unidade de produção de leite na fazenda, né, no empreendimento de vocês. Então, para isso que nós estivemos ontem e hoje, para trazer todas essas ferramentas disponíveis no mercado. Essas ferramentas aí eu espero que vocês possam ter absorvido e tentar e possam aplicá-las. Não adianta ter o conhecimento das ferramentas. Se elas não forem aplicadas, o conhecimento ele de nada vai servir. Então, é importante aplicar esses conhecimentos. Nós estamos sempre à disposição na central da CEPRO, aqui no Japim. Nós temos os nossos escritórios locais do IDAM. O processo de legalização da atividade, quando eu vou fazer o processamento, vocês podem estar buscando nossos escritórios locais da ADAF. Vocês dão entrada na solicitação, no requerimento de vocês. A ADAF vai lá inspecionar, fiscalizar, fazer a vistoria e dar todo encaminhamento. A gente tem um projeto, quem sempre acompanha as nossas mídias sociais, tem um projeto que a gente chama Rota do Queijo, onde a gente está ali sempre no campo, vistoriando, orientando, levando conhecimento, fazendo todo o acompanhamento do processo de legalização. Tá? O que isso é, assim, o fruto desse nosso trabalho quanto secretaria, graças a Deus, a gente conseguiu já inaugurar muitas queijarias. Só esse ano já foram 7 queijarias inauguradas através do projeto Rota do Queijo, desenvolvido pela Secretaria de Produção Rural. Então, gente, nós estaremos sempre à disposição para vocês, seja através das nossas mídias sociais, seja nos nossos escritórios locais do IDAM ou na sede do Sistema CEPRO. Tem o professor Jomel, que esteve conosco aqui e que também estará lá no IFAM, sempre atendendo ao público também, que eventualmente queira procurar lá para tirar as suas dúvidas, enfim.
Nós estamos sempre à disposição para levar o melhor para vocês. Espero que a gente possa ter dado esse start, essa sacudida, para que vocês possam olhar para a propriedade de vocês e ver assim, eu tenho um baita de um negócio e eu posso implementar muita coisa, eu posso extrair muita coisa dessa produção. Então, assim, em nome do nosso governador Wilson Lima, do nosso secretário Petrúcio, a gente tem o maior prazer de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês aqui conosco e dizer que o Sistema CEPRO é a segunda casa do produtor rural, do homem do campo, todas as pessoas que são envolvidas no setor primário. Então, estejam sempre ali, estejam sempre convidados a estar ali conosco, tirando suas dúvidas e trocando ideias e informações. Eu passo agora a palavra para o professor fazer as suas considerações finais. Obrigado, Neve. Obrigado a todos os presentes também e os espectadores. Como também me coloco à disposição em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, em especial o meu campus, o campus Manaus Zona Leste, curso de Medicina Veterinária. Estamos à disposição no que for possível, vocês precisarem de ajuda na parte da bovinocultura, na parte de implantação, na parte de orientação e extensão. Nós temos alguns projetos aí de melhoria da qualidade do leite aqui na região metropolitana de Manaus e outros projetos afim também de pesquisa, que nós temos aqui o nosso papel social, né, Maybe? É fazer com que alavanque mesmo esse setor, porque no Brasil inteiro, o setor primário ele é imprescindível o seu trabalho para o desenvolvimento e manutenção da nossa renda, e aqui a gente precisa também incentivar cada vez mais que a produção ela cresça, ela aconteça realmente, e que a gente tem que fazer não é só crescer em quantidade, mas também em qualidade. Então também me coloco à disposição, e estamos aí para fazer o melhor trabalho possível, tá certo? E desejando também que vocês tenham usufruído bem desse curso, aprendido bastante. Estamos à disposição, podem nos contactar pelos e-mails, pelos nossos contatos profissionais, nas redes sociais, e nos colocamos aí à disposição e um forte abraço a todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.